temos uma mudança aí na nossa manchete principal. Tem pesquisa Quest avaliando o trabalho de Fernando Haddad, do ministro da Fazenda. Eu vou acessar aqui a reportagem e o que aponta esse levantamento. Reprovação de Haddad pelo mercado explode, vai a 58%. Patamar é o pior desde o início do governo e o dobro em comparação com dezembro do ano passado. Eu vou aqui à seção da reportagem para trazer mais números. Pesquisa Genial Quest, portanto, temos essa disparada na reprovação ao trabalho de Fernando Haddad, 58% em março. E temos aqui, Pedro Duran, exatamente a avaliação em números. E daqui a pouco coloco aqui a trajetória. O patamar também representa mais do que o dobro do aferido na última edição do levantamento, em dezembro do ano passado, quando atingiu 24%. No caminho oposto, o percentual daqueles que integram o mercado financeiro e enxergam a gestão Haddad como positiva despencou para 10%. O mesmo patamar do início do governo. A gente lembra que quando o Fernando Haddad assume a pasta da Fazenda, ele assume cercado de desconfianças por parte do mercado financeiro. A gente tem inclusive aqui a evolução, Pedro. Olha só, o momento então em que ele tinha uma avaliação positiva foi logo aqui no início do governo. Quando a gente olha para essa trajetória, ela tem início em março de 2023 e você vê essa avaliação melhorando. Chega aqui em seu ápice no mês de julho de 2023 e depois inicia uma trajetória de queda até despencar. A gente está falando desse levantamento que aponta agora uma aprovação de apenas 10%. E do mesmo modo, a gente tem no caminho inverso a reprovação a Fernando Haddad. Estava aqui num patamar na casa dos abaixo um pouco dos 40% em março de 2023. Depois, essa avaliação negativa, ela despenca, do mesmo modo em que a avaliação positiva chega ali ao seu ápice. Depois, essa avaliação negativa vai crescendo. Tem novamente uma queda significativa em março de 2024, portanto, um ano atrás. E depois vem numa trajetória crescente até atingir essa explosão, como é colocado aqui na reportagem da CNN Brasil. Esse percentual chega aos 58%. Está em destaque essa pesquisa no site da CNN, Pedro. Aí, Carol, trazer aqui dois dados dessa pesquisa da Quest que ajudam a explicar essa reprovação do ministro Fernando Haddad e a mudança de paradigma. O primeiro deles é um dado que fala sobre a... Pergunta é: a política econômica do país está na direção certa ou errada? Essa é a pergunta. A resposta: 93% dos agentes de mercado dizem que está na direção errada. 7% apenas dizem que está na direção certa. Então, um dos fatores que ajuda a explicar essa avaliação ruim para o ministro da Fazenda é a compreensão, a percepção do mercado de que o Brasil está errando na escolha das decisões que dizem respeito aos rumos da economia. Mas tem um outro detalhe que é muito curioso, que é: a culpa é de quem? E aí a pergunta é: qual é o principal responsável pela direção que a política econômica do país está tomando? 92% dos agentes de mercado dizem o Lula e não o Haddad. Apenas 5% dizem que o Haddad é o responsável pela política econômica do Brasil. Então, veja só, há uma percepção de que o Brasil está indo no caminho errado e que quem está levando o Brasil para o caminho errado na economia é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E mesmo assim, isso não poupa o ministro Fernando Haddad, que é tido como um dano colateral dessa política econômica, segundo o mercado, errática, errônea, desastrosa, que não está no caminho certo. E isso ajuda a explicar a dificuldade de enfrentar a realidade do mercado por parte do ministro Fernando Haddad, que teve, como você bem mostrou, Carol, uma lua de mel com o mercado, né? A gente está falando ali, o início do governo havia um ceticismo, é verdade, sim, em relação ao Haddad. Todo mundo torceu o nariz. Porque o Haddad ele não vem dessa área da economia, né? Ele tem outra formação, foi ministro da Educação, professor universitário, foi prefeito de São Paulo, é um político do PT, foi escolhido pelo Lula para ser o candidato a presidente em 2018. Então, não era exatamente um quadro como o Paulo Guedes, que era o queridinho do mercado, porque veio justamente do setor financeiro. Ou o Henrique Meirelles, que era adorado pelo mercado, que também veio da área econômica. Era um outro perfil. Mas, conforme você teve os 3 primeiros meses do governo ali e o Haddad dando demonstrações de que ia fazer uma política econômica mais conservadora,
Aí veio um voto de confiança do mercado financeiro. E uma lua de mel, que começou lá em março de 2023 e que se prolongou ao longo de um ano, pelo menos, né? A gente vê que a avaliação positiva, muito embora ela vá caindo, ela começa a cair em março de 2024, ela se sustenta maior que a negativa até novembro de 2024. Quando até dezembro, hein, Pedro? Até dezembro de 2024. Boa. Quando você tem efetivamente essa inversão. E aí, Carol, parece que a gente está batendo na mesma tecla, mas, gente, todas as pesquisas estão dizendo a mesma coisa. Houve uma virada de popularidade do governo Lula em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro e março é um pesadelo para o governo Lula. E queda de popularidade associada à economia. E essa pesquisa deixa isso muito claro. Exato. E aí a gente volta no tempo e reflete juntos. O que aconteceu então, gente, em dezembro, que fez com que o Lula perdesse tanto apoio, que o Haddad perdesse a aprovação do mercado, que você tivesse uma queda de popularidade graúda. Aconteceu a crise do Pix, aconteceu a disparada do dólar, aconteceu o início da inflação dos alimentos, todas as questões ligadas à economia. E aí, obviamente, isso recai sobre o ministro da Fazenda.